presidente do Conselho de Administração, diretor vice-presidente da companhia, Samir Altayar, vice-presidente do Conselho de Administração, Marcos Arzur, conselheiro da companhia, Marcelo Zarzur, vice-presidente, diretor comercial, e Emílio Fugazza, diretor financeiro de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos presentes necessite de assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda através do site, através do suporte RI EZTEC no nosso chat. Em caso de falha na conexão, reutilize o mesmo link ou ID que estão disponíveis no site ri.ezetec.com.br. Também no nosso site vocês podem encontrar os slides utilizados nesta apresentação na nossa central de download. As informações estão disponíveis em reais e em BR-GAAP e IFRS aplicável a entidades de incorporação imobiliária no Brasil, caso contrário, estará sendo indicado. Antes de começar, gostaria de mencionar que eventuais declarações durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da EZTEC, tais como projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, tais como condições de indústria e outros fatores operacionais, podem afetar o desempenho futuro da EZTEC e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles descritos em tais considerações. Agora, para iniciar a apresentação, gostaria de passar a palavra para o senhor Emílio Fugazza, diretor financeiro de RI. Senhor Emílio, pode prosseguir. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar no evento de divulgação de resultados do quarto trimestre e do ano de 2024 da EZTEC como um todo. Começamos falando da nossa performance de lançamentos. Depois de lançarmos 2 projetos durante o quarto trimestre de 2024, que totalizam 262 milhões de reais, atingimos 1 bilhão e 600 milhões de reais em lançamento, um crescimento de 63% em relação a 2023. Eu acho que o grande destaque dessa questão de lançamentos para 2024 é a velocidade média que nós obtivemos em relação aos primeiros 3 meses, na média dos lançamentos da companhia. Foram 44% de vendas nos primeiros 3 meses em cada um dos lançamentos. Essa é uma performance que a gente espera considerar também em 2025 para o sucesso dos nossos próximos lançamentos. Passaria agora para vendas líquidas, onde nós atingimos também um recorde para a companhia de aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de reais, fruto de uma venda bruta de quase 1 bilhão e 900 milhões de reais. Isso também é considerado um recorde para nós. Vamos imaginar que nós tivemos aí do primeiro TRI para o quarto TRI uma evolução considerável nas vendas líquidas trimestrais, atingindo o recorde de 508 milhões no segundo trimestre de 2024. Passo agora para falar também dos destaques operacionais em relação às entregas. As entregas, sem dúvida nenhuma, para 2024 foram bastante tímidas, da ordem de 468 milhões de reais. No entanto, vale lembrar que 87% de tudo aquilo que a gente entregou estava vendido. Isso significa que não formamos estoque bruto na companhia, o que sempre é muito bem-vindo para permitir a continuidade dos lançamentos. Em 2025, nós temos o maior volume de entregas previsto para a companhia em todos os tempos. Nós estamos falando em 2,6 bilhões de reais, projetos das mais diversas categorias, classes sociais e bairros na cidade de São Paulo, onde 74% disso também está vendido, nos permitindo aí a consideração de que a questão de estoques prontos também não deve ser algo de relevância para 2025. Fechando os nossos highlights operacionais, menciono aqui os próximos lançamentos, que dão uma ideia da continuidade operacional da companhia. Já começamos o ano lançando o HMI Park Residences, um empreendimento de 326 milhões de VGV, aqui na esquina da Alameda dos Arapanés, com a rua HMI, no bairro de Moema, em São Paulo, Zona Sul.
apartamentos de 215 a 290 metros quadrados, e logo na sequência já passamos para o SP 360 graus, Smart Living by EZTEC, que é um empreendimento praticamente na esquina da Avenida dos Bandeirantes, com a Ibirapuera, com a Pamaris, 300 milhões de VGV, fizemos o lançamento, já começamos a assinar unidades e temos aí uma perspectiva de bastante sucesso. Unidades pequenas, de 24 a 35 metros quadrados. E na sequência faremos o Alto Studios by EZTEC, 108 milhões, na mesma característica de unidades Smart Living, de 28 a 35 metros quadrados, 108 milhões de reais de VGV. Passo agora para os nossos destaques financeiros. Os nossos destaques financeiros, temos que começar com receita líquida, um incremento de praticamente 50% de receita durante o ano de 2024, comparado com o ano de 2023. De 1 bilhão e 83 milhões para 1 bilhão e 561 milhões de reais, superação de cláusula suspensiva de um empreendimento nosso, o DOT 230, na região de Pinheiros. Com o incremento da receita líquida, também temos o incremento do lucro bruto. O lucro bruto da companhia atingiu 533 milhões, o grande highlight é a nossa margem bruta trimestral da ordem de 37,5%, um crescimento de 6,5 pontos percentuais em relação ao menor patamar, que foi de 30,9% durante o segundo trimestre de 2024. Aqui temos a componente do INCC, temos a componente de que as obras da companhia durante 2024 tiveram desempenho e desenvolvimento abaixo do INCC. Então, os destaques de margem bruta, que passam a significar um custo menor para a companhia durante 2024, é uma grande expectativa que consigamos permear também por 2025. Na sequência, o resultado financeiro. O resultado financeiro da companhia é sempre um highlight por conta da sua participação no resultado total da companhia. Ele corresponde a quase 40% do EBITDA da companhia. Então, estamos falando de 132 milhões de reais atingidos no ano de 2024, contra 85 milhões de reais no ano de 2023, né? Fruto, essencialmente, também de um crescimento da nossa carteira de alienação fiduciária, uma carteira que cresceu 109 milhões de reais de forma líquida ao longo de 2024. É esperado esse crescimento também para 2025, são unidades financiadas, podemos observar no texto metade financiada IGP, metade financiada IPCA, onde hoje a taxa média dessa carteira é de aproximadamente 10% ao ano, além do indicador de inflação, mas a criação dessas novas unidades está em taxas mais altas do que a taxa média da nossa carteira. Com isso, nós nos aproximamos da informação do lucro líquido e do ROI da companhia, lucro líquido um crescimento significativo para o ano, de 239 milhões em 2023 para 405 milhões em 2024, fruto de 127 milhões de reais de lucro líquido no quarto trimestre de 2024. Sem nenhum efeito não recorrente, sem nenhum efeito one-off. Quero lembrar a todos que a pequena variação que houve em relação ao terceiro trimestre tem patrimônio alocado no Ster Towers, um grande patrimônio alocado também no nosso empreendimento da Verbo Divino e também no Air Brooklyn Corporate. Separo isso e penso apenas na operação residencial, que está sendo a operação que gera os resultados da companhia. Nós estamos obtendo, com os 408 milhões de lucro líquido, que exclui a EZ Inc., aproximadamente 14,1% de ROI para este resultado. Com isso, nos aproximamos da estrutura de capital. Estrutura de capital da companhia, aqui também uma diferença, só para a compreensão de todos e de todas, a composição da nossa disponibilidade contra a dívida. Gostaria de mencionar aos senhores que
temos no gráfico de 2024 770 milhões de reais em disponibilidades, separadas em 544 milhões na holding. Esses 544 milhões da holding conversam com a dívida corporativa, que está lá para efeito apenas de estrutura de capital, de segurança patrimonial e segurança de liquidez para a companhia. Então, a EZTEC SA é caixa líquido da ordem de 244 milhões de reais. E a grande parte do financiamento que nós temos, que é de 836 milhões de reais, é financiamento à produção. Como pode ser mencionado, em 2024, ela teve um custo médio de dívida da ordem de 8,9% ao ano, né? Então, isso conversa com a liquidez, a disponibilidade que existem nas SPS, de aproximadamente 227 milhões de reais. Isso nos traz uma dívida líquida de 366 milhões, mas notem os senhores que é uma dívida líquida totalmente baseada em financiamento à produção, a um custo muito inferior ao custo da taxa básica de juros no Brasil hoje. Finalmente, menciono aqui, em relação a 2024, eu menciono aqui a questão dos dividendos. Quando eu olho os dividendos totais para 2024, eu atinjo 246 milhões de reais. São equivalentes, obviamente, a 60% do lucro líquido de 2024. Então, vale a pena ser mencionado que a nossa próxima distribuição ela é fruto dos 127 milhões de lucro líquido que nós tivemos, então isso corresponde a 30 milhões de reais de dividendos que serão pagos aos nossos acionistas na data de 31 de março de 2025, com data ex-dividendo em 21 de março de 2025. Para fechar, apenas os dois eventos subsequentes de grande importância para a companhia. A subscrição das ações da construtora Adolfo Lindenberg, o que faz da companhia co-controladora dessa construtora, que é uma construtora de capital aberto na B3. Nós agora temos 46,8% do total de ações da companhia, onde pagamos aproximadamente 130 milhões de reais, sem efeito caixa, apenas com participação nas joint ventures que nós já possuíamos conjuntamente, obviamente, e também a conversão e integralização de um pedaço da dívida que a EZTEC, como credora, tem contra a construtora Adolfo Lindenberg. Para fechar, no mês de fevereiro, emitimos o nosso primeiro CRI, um CRI que foi emitido com bastante sucesso, 375 milhões de reais, então nós emitimos, inclusive, o lote adicional, foi feito ali com duas séries, a primeira, meio a meio, a primeira delas com juros semestral, a segunda com juros bullet para 4 anos, pagando aos nossos credores 98% do CDI no formato de CRI, portanto, isento de imposto de renda. Então, o total da dívida corporativa que a companhia carrega hoje são 675 milhões, tendo 375 a 98% do CDI e 300 milhões a CDI mais 0,85, ambas emitidas com o assessoramento do Banco Itaú BBA, a qual agradecemos pelo sucesso nas emissões. Dito isso, eu passo, antes dos nossos questionamentos, eu passo a palavra ao nosso presidente, Silvio Ernesto Zarzur, para suas considerações iniciais. Silvio, bom dia. Bom dia para todos. Eu queria agradecer a todos aí a audiência, dizer que, apesar do cenário desafiador, nós estamos muito confiantes na operação da empresa. A gente tem uma empresa bem articulada, ela é uma empresa que está cada vez mais madura, com processos, com sistemáticas comerciais, com vantagens competitivas importantes para comercialização de imóveis. Nós temos uma estrutura de vendas que suporta a gente muito bem, uma estrutura financeira que dá respaldo e uma experiência naquilo que a gente está fazendo bastante grande. Então, a gente está muito confiante de que a gente consegue, inclusive, melhorar o resultado aí para o ano. Eu acho que é isso e de novo, agradeço aí a audiência de vocês. Eu vou passar a palavra aqui para o Flávio, para ele complementar aí a introdução. Bom dia a todos. Eu vou na linha do que o Silvio está falando, porque realmente eu sou testemunha da confiança e da maturidade que a empresa tem. Um ponto que eu acho importante e claro, e
que a gente deve ressaltar é a nossa estrutura de capital, que ela é muito robusta e nos dá muita tranquilidade com o futuro. Basicamente, um momento como esse, a gente quer isso, vai ser que bom. E tenho certeza que nós vamos desempenhar bem, justamente pelos nossos terrenos, os posicionamentos, os produtos que a gente vem lançando. Então, estamos tranquilos e confiantes no futuro, é isso. Mas, bom dia a todos. Passamos às nossas perguntas e respostas. Pedro, pode abrir? Obrigado pela apresentação. Agora abriremos a sessão de perguntas e respostas. Iniciaremos com as perguntas do sell side que cobre a companhia, seguindo a ordem previamente estabelecida, desde que o representante esteja com a funcionalidade Raise Hand ativa. Na medida em que o tempo permitir, atenderemos também as perguntas que chegarem via chat. Caso não seja possível respondê-los dentro do tempo previsto, solicitamos que encaminhe a pergunta com o contato de e-mail para o contato de RI disponível no nosso site de RI. Desta forma, nosso time de relações com investidores conseguirá atendê-los. A primeira pergunta veio do senhor Pedro Lobato, do Bradesco BBI. Senhor Pedro, o senhor pode prosseguir. Opa, agora sim. Bom dia, pessoal. Obrigado pelo espaço. São duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é em relação a mix de produto aí para o ano, né? Vocês já anunciaram esses primeiros lançamentos aqui. Agora, eu queria entender como é que está a cabeça de vocês olhando para os meses seguintes aí de 2025 e qual o perfil de projeto entre média, baixa renda, alta renda, como é que vocês enxergam esse mix aí para 2025? E a segunda pergunta em relação à margem bruta, quando a gente olha a margem bruta reportada, né, e o backlog ali, né, só da Zetec, né, tirando os projetos em equivalência, elas já estão num patamar bem parecidos, né? Como que vocês enxergam esse indicador aí olhando para frente? Se tem espaço para alguma melhora aqui, seja via preço ou via, enfim, troca de safra, enfim, de onde vocês acham que deveria vir o upside, se tem algum upside? Obrigado. Pedro, obrigado pela pergunta. É o Silvio que está falando. Eu queria falar um pouco sobre os lançamentos do ano. A gente vai ter de tudo, né? Nós temos, de novo, de tudo. Nós temos alto padrão, nós temos bastante produto para investidor. Ontem nós abrimos escritura da Pamaris, fomos muito bem, já começamos muito bem na Pamaris, que são 800 estúdios e apartamentos até 40 metros. Estamos indo bem. Nós temos alto padrão, nós temos médio padrão. Alguma coisa de Minha Casa Minha Vida, talvez entrando mais para o fim do ano, através de parceria. A gente firmou duas parcerias, uma com a Cury e temos uma sociedade com a Cirela, né? Nós temos com a Cirela, que é representada pela Vivar, né? Então, a gente deve ter um mix variado de produto, correndo desde apartamento Minha Casa Minha Vida até apartamento de 40, 35 mil metros. Temos de tudo. E também através da Lindenberg, com produtos de alto padrão, né? que vão estar alguma coisa participando só através dela e outras em parceria com a Lindenberg. Então, é isso. Eu só queria falar uma coisa também. Quando a gente fala de margem, você falou de preço, e eu vou falar um pouco de diluição de G&A. Então, quando a gente olha o aumento de margem que a gente teve, ele não está ligado só a ganho de preço, né? Ele está ligado a diluição de G&A, que a gente consegue, vamos falar, ter o custo percentual menor quando a gente vende um volume maior, está ligado e a algum ganho de preço, mas não obrigatoriamente o ganho de preço vai ser um instrumento que vai ser usado esse ano para a gente amplificar a margem. Acho que a gente vai ampliar mais a margem através da continuidade da diluição do G&A. Eu acho que é isso. Um volume maior de venda, a manutenção dos valores de G&A levam a um aumento de margem. A gente vai mais por esse caminho
nesse cenário que a gente está enxergando do que um cenário de aumento real de preço. Eu quero lembrar que a aceleração da inflação no nosso balanço ela vai ter um efeito positivo no resultado final da companhia. Vocês puderam ver que a gente teve um ganho financeiro expressivo em 2024, e isso deve se repetir pelo cenário econômico que a gente está enxergando para 2025, a gente deve ter um ganho financeiro expressivo de novo nesse ano. Acho que é isso. Não sei se eu respondi, se o Emílio quer complementar. Obrigado, Silvio. Pedro, a questão da margem bruta, do backlog que você mencionou, ela tem a ver, você está notando que a gente está conseguindo ter um crescimento. Trimestre a trimestre, esse é um crescimento consistente. Nós batemos lá nos projetos da EZTEC, era 38,4 no quarto TRI de 23, agora nós já estamos em 40,4. Esse crescimento ele tem a ver, em parte, com o INCC. Quando o INCC começa a performar nos patamares em que ele está performando atualmente, isso tem um efeito importante na nossa carteira. Não é uma questão apenas do custo da obra, mas na carteira, porque o cliente paga, em média, vamos dizer, de 30% a 40% ao longo da vida do empreendimento. No entanto, 100% da carteira está sendo corrigida por esse INCC, e aí a margem vai respondendo a isso. Isso é um fato. Outro fato importante é que nós estamos com uma engenharia que está ganhando cada vez mais estruturação. Esse era o propósito, quando as alterações foram feitas há pouco mais de 1 ano e meio atrás. E nós estamos colhendo frutos, e acho que os frutos da engenharia, o que eu tenho percebido, nós todos temos percebido aqui, é que continuarão sendo colhidos no quesito custos ao longo do ano de 2025. Então, não existe aqui guidance, como a gente não dá, mas a margem bruta, ela está nos incentivando, e é isso que eu tenho dito nos calls, a acreditar que a nossa margem bruta vai se transformando pouco a pouco na nossa margem backlog ao longo dos trimestres. Pedro, respondemos sua pergunta? Responderam assim. Obrigado, Silvio, Emílio. Bom dia. Bom dia, Pedro. Obrigado. Obrigado, Pedro. Nossa próxima pergunta vem do senhor Elvis Credêncio, do Banco BTG Pactual. Senhor Elvis, o senhor pode prosseguir. Bom dia a todos. Duas perguntas aqui do nosso lado. A primeira é sobre as entregas, né, que vocês até comentaram no release. Esse é um dos desafios que vocês têm para o ano. Queria entender o que vocês estão enxergando de maiores desafios desse lado, né? Se é dado a piora das condições de crédito imobiliário mais recentemente, né? Enfim, entender o que vocês estão esperando, né, a partir disso, entre proporção de repasse e o que devem, de fato, encarteirar, e como que vocês imaginam, repassando uma parte dessa carteira, imaginam como fazer com esses recursos, tá? Dentro da companhia. E a segunda pergunta é também, de certa forma, relacionada, sobre a carteira, né, de alienação fiduciária. A gente tem visto aí empresas no setor vendendo essas carteiras com ágio. Queria entender do lado de vocês o que vocês têm avaliado sobre esse tema. Acho que já foi abordado aqui antes, mas entender o que vocês veem de possibilidade para vender carteira, na opinião de vocês, que talvez justificaria não seguir com uma venda de carteira, e o que, de repente, poderia ser feito aí com esse capital. É isso, do meu lado. Obrigado. Eu queria falar assim, o cenário, ele aparentemente é desafiador, né? Elvis, obrigado pela pergunta, deixa eu começar de novo. Nós temos um cenário desafiador em questão de juros, etc. A gente queria fazer do limão uma limonada, né? Então, quando a gente vai propor nosso financiamento a 12% mais IGP, que é o financiamento que é oferecido para quem está contratado, e eles vão aderir a isso, a gente tem uma boa rentabilidade. A gente acredita que a gente vai ter um volume considerável disso. Nós estimamos aí um valor, eu não sei se eu acho que eu prefiro não falar, mas se o Emílio achar que pode, depois ele fala. A gente tem uma estimativa de valor que deve entrar nesse tipo de financiamento, que vai consumir um determinado caixa da companhia. Nós temos no radar também fazer a securitização, se necessário, se o volume atingir um volume superior daquele que a gente
que a gente gostaria de ter. Mas ter dinheiro da companhia aplicado a 12% mais IGPM, com garantias imobiliárias importantes, não me parece ser uma coisa ruim. Se a gente tiver outra oportunidade para fazer coisa melhor com dinheiro, se a gente precisar dele para alguma coisa, a gente utiliza. Mas vamos lembrar, a gente está com isso muito bem colocado. Temos sim a possibilidade, então, de fazer esse repasse, esse repasse de carteira. O outro ponto é assim, o nosso relacionamento com os bancos, ele é o melhor, assim, eu posso falar que nós estamos no melhor momento da companhia, nós já temos um relacionamento excelente, então nós estamos no melhor momento da companhia. Então, a facilidade, a força que nós temos para ajudar eles no repasse é muito grande, a disposição dos bancos que apoiam a gente é muito grande também. Então, nós estamos muito positivos nesse lado. Por outro lado, a companhia está muito bem preparada para assessorar e contribuir com os clientes para que eles consigam efetivamente fazer o repasse. Então, aquilo que eu falei, do limão nós vamos fazer uma limonada. Acho que a gente vai sair muito bem nesses repasses e eu acho que a gente não vai encontrar nenhum tipo de problema operacional para a gente. Eu estou muito tranquilo com isso, para ser bem claro. Silvio, obrigado. Eu faria só uma complementação que nós, do ponto de vista das vendas realizadas para as entregas desse ano, de 2025, as vendas estão muito bem feitas, né? São clientes que têm um pagamento médio acima de 30%. Todos aqueles clientes que de verdade apresentam algum tipo de problema, eles já são levados a distratos, os distratos estão ocorrendo, como os senhores estão percebendo. Então, a carteira que está ali é uma carteira muito segura. O desafio que existirá, sem dúvida nenhuma, será a taxa que os bancos vão oferecer. E pela taxa, os bancos podem não conseguir oferecer o total de crédito que o cliente precisa. E é aí que entra a força da nossa carteira de alienação fiduciária. Por isso que a gente espera que exista um aumento considerável dessa carteira. Elvis, conseguimos te dar uma luz do que está acontecendo? Ficou claro, sim, Emílio. Obrigado, Silvio. Emílio, bom dia. Bom dia, obrigado, Elvis. Obrigado, Elvis. Nossa próxima pergunta vem do senhor Kiefer Kennedy, do Banco Citi. Senhor Kiefer, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos aí, time da EZTEC. Eu queria explorar um pouco mais a questão aqui da margem bruta no contexto da VSO, né? A companhia comenta ali que houve uma aceleração, né, nesse ano versus os últimos dois, o que é super positivo. E aí eu entendo que existe ali uma composição dessa margem para NCC à medida que o tempo vai passando. Eu queria entender um pouco desse, vou chamar aqui de trade-off entre essa velocidade, o que a CIA está pensando para 2025 em termos de aceleração de vendas, porque naturalmente a margem que ficou ali por mais tempo, né, o projeto por mais tempo, ele tem uma margem melhor. Então, como é que vocês estão pensando nessa situação, né, nesse ponto específico de acelerar as vendas e essa composição de margem no tempo? E a segunda pergunta, relativo ao estoque performado, né, da companhia, que houve um desinvestimento relevante nesse trimestre, acho positivo também esse aspecto. Se existe, né, algum número aqui, alguma coisa que a companhia esteja esperando em relação à venda desse estoque, né? Se essa aceleração no quarto trimestre foi por algum motivo mais específico ou não, só dar um pouco mais de cor aqui no que vocês estão pensando para esse estoque já performado na carteira de vocês. Obrigado. Kennedy, bom dia. Eu vou começar a falar agora sobre os nossos estoques, né? Os nossos estoques, eles são muito bem posicionados, muito bem construídos e já entregues, né? E mesmo os que não estão entregues, eles estão em fase de término de obra. Semana passada a gente lançou mais uma campanha de remanescentes muito forte. Viemos de uma outra campanha muito forte do ano passado que vendemos bem e temos certeza que a gente vai continuar com essa venda de estoque muito acelerada, como foi o ano passado, tanto que a gente conseguiu diminuir o nosso estoque geral. E é isso aí, a gente está muito confiante
na venda dos produtos prontos e semi-acabados, e estamos acreditando que vamos continuar performando muito bem. Eu quero lembrar que nós temos esses produtos, tem um custo de produto baixo. Ele foi contabilizado lá atrás, ele tem um custo de produto baixo. Então, a gente tem espaço para dar um desconto, vamos falar, comercialmente agressivo. A gente tem uma carteira de alienação apoiando a gente nessa venda de estoque. A gente tem um apoio muito grande dos bancos que nos financiam. E essa campanha que o Marcelo falou, ela é muito agressiva, é um volume muito grande que nós estamos investindo nisso. Contratamos, inclusive, a Mariana Weicker, que está fazendo a nossa campanha. Então, a gente tem certeza que a gente vai desempenhar muito bem nesse segmento de venda de prontos, num volume muito considerável. Posso fazer os complementos? Kiffer, então, só finalizando a questão do estoque, o estoque, nós tivemos uma venda de 458 milhões, o que significa aproximadamente 75% do estoque que nós temos de performado. Agora, nós fechamos o ano de 2024 com 625 milhões. Vamos formar um estoque performado agora com as novas entregas, mas, por outro lado, não é de se esperar que a gente dilua grande parte desses estoques com as entregas, porque ao tempo, né, nós precisamos aguardar o tempo de fazer os repasses das unidades prontas, etc. Então, as unidades de 2025, elas ganharão muita tração no final do ano e no ano de 2026. Por outro lado, a sua pergunta de margem bruta em relação ao VSO. Eu quero lembrar que quando o Pedro abre as informações da margem bruta em relação aos lançamentos, tem uma componente perversa, que é a componente do AVP. O AVP, ao longo de 2024, ele foi extremamente alto porque as taxas dos títulos brasileiros dispararam. E o nosso AVP ele é constituído com base na taxa da NTN, da NTNB. Então, com isso, nós estamos olhando para uma margem bruta das vendas que nós fizemos referente aos lançamentos muito mais baixa do que o que a gente espera na realidade. Então, a gente espera dois efeitos. Primeiro, ao longo do tempo, a reversão desse AVP, isso vai nos trazer uma margem bruta que está guardada, e, por outro lado, a própria componente do INCC agora, que vai, de certa maneira, abrir um spread por conta da nossa carteira. Então, mais vendas significará, o Silvio mencionou isso, significará um aumento de margem líquida, pelo aspecto que nós estamos diluindo mais o nosso G&A, e, na verdade, o INCC vai nos facilitar e nos melhorar a margem bruta. É isso. Respondemos sua pergunta? Super claro. Obrigado, pessoal. Obrigado, Kiffer. Bom dia. Obrigado, Kiffer. Seguindo, então, nossa próxima pergunta é do senhor Igor Machado, do banco Goldman Sachs. Senhor Igor, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço para fazer as perguntas. Eu queria entender melhor aqui com vocês como está a cabeça da companhia aqui em relação à alavancagem, né? Vocês acabaram pagando esse dividendo extraordinário e a empresa sempre teve uma alavancagem baixa, acabou subindo agora, e entender um pouco melhor sobre esse retorno dos acionistas, como tá a cabeça de vocês daqui para frente, da onde vocês estão vendo esse retorno. É isso, obrigado. Igor, é assim, ó. Você falou da alavancagem, né? Uma parte considerável do dinheiro, dessa alavancagem que você fala, foi os 110 milhões de aumento de carteira de alienação fiduciária. Você vê, por exemplo, nós vamos ter um aumento de carteira esse ano, é um múltiplo desse que a gente teve no ano passado. Então, essa alavancagem ela é relativa. E nós vamos aqui com cuidado, com um bom julgamento, decidir se a gente vai manter a alavancagem, aumentar ela, ou se a gente vai repassar um pouco dessa carteira ampliada. A gente podia ter repassado, por exemplo, 110 milhões de carteira no ano passado e ter mantido a alavancagem. A gente preferiu não. Isso depende do custo de capital que a gente consegue
obter e da segurança que a gente tem na manutenção desse capital, né? Mas essa alavancagem que a gente está, a gente julga ela bem saudável, uma estrutura mais saudável do que uma estrutura de capital mais forte. Então, se eu tiver que falar, a médio prazo, a ideia, por enquanto, é manter essa alavancagem nesse nível. Pode ser através de aumento de distribuição de dividendo, pode ser através de outros mecanismos que a gente vai implementar a considerar as taxas de juros que a gente tem pela frente. Então, a gente gosta dessa nova, vamos falar, desse novo posicionamento de alavancagem, a gente julga ele mais sadio para a companhia. Isso melhora um pouco o nosso ROI, isso deixa a gente um pouco mais, vamos falar, rentáveis quando você olha lá o retorno sobre o capital. É isso. Igor, respondemos a sua pergunta? Ficou claro, pessoal. Obrigado. Obrigado, Igor. Obrigado, Igor. Nossa próxima pergunta vem do Luiz Capistrano, do Banco Itaú BBA. Senhor Luiz, pode prosseguir. Pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço aqui. Eu queria saber um pouco mais da visão da companhia sobre a discussão de HSI, HMP, que a gente está tendo na cidade de São Paulo. Essa semana a gente teve uma notícia importante aí a favor desses benefícios, né? A discussão lá com o Ministério Público enfraqueceu. Queria entender o posicionamento da companhia. Você comentou, se ouviu que no mix para esse ano vão continuar vendendo bastante para investidor. Então, acho que seria interessante só pegar um pouco da visão de vocês nessa discussão como um todo e o quanto vocês se aproveitam, né, dessa legislação nova. Bom dia, tudo bem? Aqui é o Flávio. É assim, aqui nós estamos muito confortáveis com a nossa exposição de HIS. Todas as nossas vendas foram feitas de acordo com a legislação. A nossa exposição é simplesmente para aquela cota de solidariedade, em alguns empreendimentos muito grandes. Então, e tudo feito de acordo com o que é proposto na lei. Então, e mesmo assim, teve decisões aparentemente atenuantes para quem está um pouco mais exposto, né? Então, não vejo por que a gente vai alterar. A gente utiliza disso que é um benefício para que paguemos menos outorga. Então, entendo que está dentro do nosso radar. Apenas complementando o Flávio, por exemplo, nós lançamos o empreendimento HIS agora no quarto trimestre, o Connect João Dias, lançado em parceria, é um empreendimento HIS integralmente, mas ele é um empreendimento integralmente repassado para a Caixa. Quando ele é repassado para a Caixa, ele cumpre os requisitos do SICAQ, então nós fazemos exatamente aquilo que oferece a legislação. Esse é o motivo, às vezes a gente explica isso no RI, esse é exatamente o motivo pela qual a nossa velocidade de vendas nos empreendimentos de cunho social, de Minha Casa Minha Vida, ela é mais baixa. Às vezes nos questionam um pouco, por que vocês não têm as vendas do A e do B em termos de velocidade? Porque a gente opta exatamente por fazer as vendas que elas possam ser integralmente repassáveis. Isso tem um prazo, isso tem uma dinâmica, e no final das contas a gente consegue terminar com o empreendimento, vamos dizer assim, com uma segurança em relação às vendas, em relação ao jurídico, dentro das regras. Isso nos dá muito conforto. Luiz, essa que é a nossa visão do HIS. E eu queria só complementar, a gente vem com dois empreendimentos, eu falo assim, gigantes, né? Um com a Vivaz, nós estamos falando aí em coisa de, não vamos pegar pelo número, mas é em torno de 1 bilhão cada um dos empreendimentos, quando você olha todas as fases dele. Um pouco mais, um pouco menos, um com a Vivaz e um com a Cury. Então, a gente tem aí alguma coisa em torno de 1 ano para começar a lançar eles, mas eles também são HIS e eles também são Caixa Econômica Federal. E eu acredito, um pouco diferente daquela mecânica que a gente tem, que a gente vai conseguir uma velocidade de venda maior nesses dois empreendimentos. Então,
Nós vamos, de novo, ter a vantagem da segurança total de estar fazendo tudo com CKP na Caixa Econômica Federal e tudo, e vamos ter também a velocidade de venda que a gente almeja tanto ter sempre. É isso. Luiz, respondemos sua pergunta? Claríssimo, Emílio. Muito obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Nossa próxima pergunta vem do senhor Rafael Reder, do Banco Safra. Senhor Rafael, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado aqui pelo espaço. Eu tinha duas perguntas. A primeira, eu queria só pegar um pouco mais assim de cheiro de como que vocês estão enxergando agora esse primeiro trimestre. Se vocês pudessem falar qual é o número de clientes que estão visitando os plantões, se vocês já sentiram alguma desaceleração ou continua esse movimento forte que a gente tinha observado durante 2024. E a segunda pergunta, eu queria mais falar sobre os Star Towers. Me corrijam se eu estiver errado, mas a primeira torre eu acho que vocês entregam ainda nesse primeiro semestre. Eu queria enxergar a visão de vocês de como vocês estão enxergando a região, seja ali no aluguel por metro quadrado ou na vacância, que vem dando uma reduzida nesses últimos meses, entender melhor a dinâmica da região. Obrigado. Antônio, quem estava falando é o Marcelo. Rafael, desculpa. Rafael, Marcelo Zarzur, que estava ali acima, tudo bem. Rafael Marcelo Zarzur, assim, as visitas nos plantões elas continuam muito aceleradas, inclusive nesses primeiros meses foi o recorde de venda da EZTEC nos últimos tempos, vamos falar, então isso repercute a quantidade de clientes que vem frequentando nossos plantões, surpreendentemente, né? E essa venda que a gente abriu ontem, vendemos mais de 150 apartamentos no primeiro e segundo dia. Então, a gente está muito animado que ela continue as visitas muito aceleradas. E o Star Towers, ele tem condição de ser entregue no final do ano. Estamos trabalhando uma torre, estamos trabalhando para isso, e inclusive é um item que a gente ia comentar, e eu já tinha combinado aqui, que as visitas para locação já começaram a acontecer. Então, assim, é um cenário que a gente fica animado, e que estamos trabalhando para conseguir a ocupação do prédio, o que aceleraria a entrega do empreendimento como um todo, que está na dependência dessa locação. Se alguém quiser completar. Eu só queria completar uma coisa. As vendas de ontem, abriu ontem um plantão às 3 horas da tarde. Nós vendemos cerca de 80 unidades. Em praticamente 8 horas. O Marcelo falou um pouco mais, a gente deve atingir um número bem maior que esse até o final da semana. Contratos aprovados, né? Tinha 150 contratos aprovados. Mas a gente deve atingir um número maior até o final da semana e está indo muito bem. Só isso que eu queria complementar para deixar mais claro. E eu só queria falar uma coisa. Quando eu falei 1 bilhão em torno, cada um dos empreendimentos Minha Casa Minha Vida, é total. A nossa parte é 50% de cada, só para deixar mais esclarecido. Então, 1 bilhão, em torno de 1 bilhão cada um dos dois, 50% é nosso. É assim, olha, só para reforçar o que o Marcelo falou do Star Tower, assim, realmente, assim, você tem naquela região é um empreendimento único, ele é um empreendimento que está acima dos outros. As pessoas que têm ido lá têm observado quão eficiente é a nossa laje e quão a arquitetura é desafiadora na questão daquele ali ponto. Então, eu vou falar com o Pedro, aí um dia nós vamos levar eventualmente o pessoal de banco para conhecer o prédio como um todo, o conjunto como um todo. Não é que há uma conta que, se você falar assim, olha, quanto custou por quanto vai alugar, mas que nós vamos alugar, vai alugar, e no tempo nós vamos recuperar. Essa é a situação. Recuperar
o investimento feito, mas não é aquilo que a gente imaginava no começo. Rafael, conseguimos endereçar suas perguntas? Não, ficou super claro. Obrigado, viu, pessoal? Bom dia. Obrigado, Rafael. Bom dia. Obrigado, Rafael. Nossa próxima pergunta vem, então, do senhor Antônio, do Banco Santander. Senhor Antônio, pode prosseguir, por favor. Bom dia a todos, obrigado aí por pegar minha pergunta. Na verdade, são 2 pontos que eu queria checar. O primeiro, o que foi driver da melhora de margem da safra de 21 e 22? Se teve aumento de preço ou se foi apenas uma reposição de mix de produtos dentro dessas safras. E o segundo ponto, como está o processo de decisão para seguir com a compra do terreno extra? E ainda nessa linha do terreno do extra, se já tem alguma definição de posicionamento do projeto, caso vocês sigam com a aquisição. Obrigado. Olha, o extra está chegando aí, vamos falar no final, vou falar do processo de aquisição. Nós estamos... quero lembrar que é uma aquisição condicionada. Ela não é uma aquisição obrigatória. Nós estamos muito animados, a gente deve seguir com eles, mas eu lembro que está condicionada, tem condições que condicionam essa compra. E eu não sei, quando você falou de posicionamento, nós temos um projeto todo desenvolvido, tudo pronto. Quer dizer, isso vai acontecer, essa decisão da continuidade, após o registro de incorporação do projeto. Então, ele está todo desenvolvido e posicionado. A gente está posicionado um pouco abaixo da concorrência direta, que seria para vender alguma coisa em torno de 15, 16, onde a gente tem um custo de produto lá que permitiria a gente vender, por exemplo, a 12. Se eu precisasse vender lá a 12, eu conseguia vender e fazer uma margem razoável. A gente tem lá um posicionamento de vender a 15, 16, que é 20%, 25% a menos do que o concorrente direto que a gente tem. Então, acho que nós estamos bem confortáveis com isso. O volume é muito grande, ele é considerável, lá um VGV que ultrapassa os 3 bilhões. E estamos aí tentando depurar toda essa situação que a gente está vivendo e chegar num final disso tudo, né? Eu acho que eu posicionei o que eu posso posicionar, o resto fica aí. A gente tem que aguardar para ver como é que vai desenrolar tudo isso. Silvio, obrigado. Antônio, o seguinte, você perguntou das safras de 21 e 22. As safras de 21 e 22, elas têm empreendimentos que são os que vão ser entregues agora em 2025, alguma coisinha em 2026, mas esses empreendimentos de 2021, por exemplo, nós estamos falando de Dreamville, de Arcádio, exemplos, né? Em 22 nós temos o Unique Green, nós temos o Haut Hub Brooklyn, o Expression Exalt, são todos exemplos dos empreendimentos consolidados pela EZTEC em plena execução nesta administração atual, de uma engenharia que está conseguindo economias, eficiências operacionais, que o INCC está lutando a favor. Então, a melhora de margem ela bate exatamente em cima dessa safra de 21 e 22 para nós, e nós estamos colhendo os frutos deles agora, e acredito que vamos continuar colhendo em 2025. Antônio, respondemos a sua pergunta? Opa, respondido, super claro. Obrigado, pessoal, e parabéns pelos resultados. Obrigado, Antônio. Bom dia. Obrigado, Antônio. Nossa próxima pergunta vem da senhorita Ana Júlia, do Banco UBS. Ana, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigada pelo espaço. A gente tem 2 perguntas. A primeira é em relação à geração de caixa e dividendo.
Pensando nesses 2,6 bi de entrega, se vocês puderem compartilhar um pouco com a gente da cabeça da companhia em relação à geração de caixa e dividendo para os próximos anos, se a gente pode esperar alguma aceleração, dividendo extraordinário. E a segunda pergunta é o que vocês estão vendo em relação à compra de terreno e competição em São Paulo até agora, nesse ano, e como tem sido esse processo de compra? Mais caixa, mais permuta? Qualquer detalhe em cima desses 2 pontos seria ótimo. Obrigada. Ana, bom dia. Bom dia, Ana. É o seguinte, vamos falar então do assunto da geração de caixa e dividendos. Você mencionou a respeito especificamente de 2025, eu entendo o direcionamento, especificamente porque quando a gente vê o número de entregas é de 2 bilhões e 600. Vamos lembrar então que o que está vendido desse 2 bilhões e 600 é aproximadamente 1 bilhão e 900. Aí, Ana, vão acontecer, nós temos que fazer a seguinte matemática em cima de 1 bilhão e 900. Aproximadamente 40% disso já está pago, né, pelos nossos clientes a nós. Eu também tenho alguma coisa muito próxima de entre 500 e 600 milhões de reais em financiamento à produção a ser quitado com esses recursos. Então, aí eu entro exatamente naquilo que o Silvio mencionou. Nós vamos ter uma geração de alienação fiduciárias. Por quê? Porque esse é o grande assunto desafiador das entregas de 2025. Quantos dos nossos clientes conseguirão crédito através do SFH nos bancos comerciais e quantos precisarão ficar conosco? Nós temos as nossas estimativas internas, mas é óbvio que nós precisamos esperar acontecer. Quando que a gente vai ter uma ideia clara de tudo isso? Claramente, a partir do mês de julho, agosto, a coisa já vai estar bem direcionada para entender quanto que sobra de geração de caixa livre. Então, assim, dentro dessa matemática que eu te coloquei, você tem uma ideia de que há uma geração de caixa livre que ela parece grande, mas parte disso, na minha opinião, será aproximadamente 50%, será geração de alienação fiduciária, reduzindo a possibilidade de caixa livre. Com base nisso, o Conselho de Administração vai decidir o que é possível fazer. Dividendos, por exemplo, reinvestimento, recompra, isso ainda será discutido ao longo de 2025. Silvio, só para complementar, o Emílio colocou muito bem a respeito do consumo de caixa e nas alienações fiduciárias. Tudo correndo de acordo com o que está programado, a gente deve principiar o pagamento do terreno do Extra, e ele é volumoso, é um pagamento volumoso. E a gente vai estar monitorando tudo para tentar manter a companhia na alavancagem, eu estou falando assim, próxima a essa que a gente tem agora. De acordo com o que acontecer lá, a gente vai tomar a decisão qual destino a gente vai dar para o dinheiro, se ele vai permanecer na alienação, se a gente vai repassar a alienação e vai fazer uma distribuição de dividendo, se a gente vai pagar o terreno do F e não vamos ver espaço para fazer, tudo isso vai ser decidido com calma ao longo do ano, conforme a gente vê o que está acontecendo. E, Ana, sobre os terrenos, compras de terrenos, já continuamos ainda recebendo muitas ofertas de terrenos bons, tanto em permuta como em pagamento. Diferente de outros anos, estamos olhando também sobre o aspecto de permuta e ficando a cargo da diretoria decidir a compra ou não, sempre olhando o nosso land bank, que a gente não gostaria de aumentar muito mais o nosso land bank, então estamos dando prioridade primeiro para o land bank, mas sempre observando que na hora que a gente diminuir um pouco o land bank, a gente tem condição de comprar rapidamente terrenos bem comprados com uma margem muito positiva. E
E para falar da competição, né, que você perguntou, na compra de terrenos, ela está acirrada, mas ela está mais acirrada em determinadas regiões. E que, inclusive, eu tenho dúvida de conseguirem colocar tudo. Uma região, por exemplo, que está muito acirrada, tem muitos terrenos sendo comprados por valores elevados, eu tenho alguma dúvida da colocação de tudo isso depois. Então, a gente tem buscado alternativas, como sempre a gente fez, não tão no foco da concorrência, de forma a gente conseguir continuar comprando terrenos com preços competitivos e viáveis. Quando você vai num lugar onde você não tem tanta concorrência para comprar terreno, é óbvio que você tem menos lançamento. Então, é óbvio que você tem mais oportunidade de vender melhor. Não é fácil de achar, mas a gente está acostumado a fazer isso. Então, nós temos desviado um pouco o nosso canhão da concorrência. Isso é uma coisa. Outra coisa é quando a gente vai examinar esse lado de permuta, nós desenvolvemos nós temos um critério para fazer permuta que ajuda a gente a dar mais facilidade para a gente fazer. E você imagina que entre a pessoa fazer, às vezes, uma permuta, é lógico que as grandes companhias elas gozam do mesmo privilégio que a gente, mas uma parte considerável dos que estão aí tentando fazer permuta não são grandes empresas. As grandes empresas têm a preferência dos vendedores pela credibilidade que a gente tem. Então, isso é uma vantagem que não é só nossa, é das grandes empresas, mas ela está colocada e ela é utilizada pela gente também. Acho que é isso. Ana, respondemos suas perguntas? Sim, ótimo, pessoal. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigado a você pelas perguntas. Bom dia, Ana. Pedro? Obrigado, Ana. Nossa próxima pergunta vem do senhor Jonathan Coutras, do banco JP Morgan. Senhor Jonathan, pode prosseguir. Qualquer pergunta que você quiser responder. Bom dia, Emílio, Silvio e time. Parabéns pelo resultado no quarto tri. A pergunta era mais, se puder comentar um pouco do cenário de custos na ponta, digamos, falando bastante aqui já do efeito na carteira e na margem F que o Emílio comentou, mas mais pegar uma cor, vocês veem o INCC permanecendo nesses níveis aí no curto prazo, como está aquela questão da falta de mão de obra em São Paulo, e se a assistência interna de vocês está rodando em linha com o INCC ou abaixo, ou se vocês veem espaço, os projetos de baixa ainda para alguma economia, enfim, se der alguma visão aí do lado da evolução da INCC no canteiro, digamos assim. Obrigado, pessoal. Jonathan, bom dia, obrigado pela pergunta. Então, assim, nós estamos conseguindo, que nem o Emílio já falou, o desenvolvimento das nossas obras abaixo do INCC. E, sim, nós estamos preocupados com a escassez da mão de obra. Estamos olhando oportunidades de melhorias no processo de construção, onde você precisa garantir o custo e a execução em cronograma de obra, desenvolvendo novos sistemas, mas a gente está muito seguro que já entramos nessa fase de não estouros de obras, e sim economia. Agora, para frente, o Minha Casa Minha Vida, economia em Minha Casa Minha Vida, em primeiro momento estamos apoiados pelos parceiros, mas temos condições, sim, estamos envolvendo projetos internos para voltar a construir o Minha Casa Minha Vida internamente, fazer todo o processo, e temos certeza que com essa nova fase da engenharia vai ser um sucesso como foi nas outras vezes. E o Marcelo, quando ele fala dos processos aqui que a gente está implementando na engenharia, eles têm muito a ver com industrialização e diminuição da aplicação de mão de obra direta na obra. Então, por exemplo, não é uma exclusividade nossa, mas estamos estudando de trazer banheiro pronto. É um exemplo, mas tem outros que já estão sendo inúmeros aplicados, de forma a gente necessitar de menos mão de obra trabalhando diretamente na obra. Investindo, impactar no custo. Isso, investindo muito em equipamento próprio, o que diminui também a quantidade de mão de obra e garante o custo na construção.
Jonathan, conseguimos te dar uma luz dentro da pergunta? Deram sim, obrigado, Emílio. Obrigado, Marcelo, Silvio. Muito obrigado, Jonathan. Bom dia. Obrigado, Jonathan. Seguindo, aparentemente, a nossa última pergunta, do senhor Juan Arlington, do Banco XP Investimento. Juan, pode prosseguir. Bom dia, time. Obrigado pela pergunta e parabéns pelos resultados. Acho que tem um ponto que eu quero explorar só no ponto de competitividade de lançamentos, né? Eu acho que recentemente vocês fizeram uma aquisição até que importante lá de terreno em São Caetano, e historicamente a companhia também sempre explorou as regiões metropolitanas de São Paulo de forma um pouco mais ampla, né? E a gente tem visto que isso, pelo menos no último ano, tem diminuído um pouco. Vocês têm visto a exploração dessa região metropolitana como forma de talvez oportunidade de talvez reduzir competitividade de lançamento, achar oportunidades melhores? Essa é uma das perguntas. Outra, eu só queria entender um pouco da perspectiva de produto de vocês para segundo semestre do ano, né? A gente está na expectativa de potencialmente uma desaceleração econômica, e isso deveria, no geral, dificultar um pouco do affordability para a média renda, né? A minha pergunta é mais entender se vocês têm um pouco disso na cabeça para o segundo semestre do ano e se isso muda um pouco da perspectiva de produto que vocês têm para lançar. É isso. Obrigado. Juan, tudo bom? Obrigado aí pela pergunta. E eu até quero falar um pouquinho do terreno aí de São Caetano, que eu apoiei a diretoria na compra desse terreno, que a gente acha o terreno, realmente os terrenos na Grande São Paulo, eles saem um pouco daquela competitividade toda que tem aqui na região de São Paulo, onde está concentrando. Quando a gente vai para uma região nova, a gente já fez empreendimentos maravilhosos, como foi lá em Osasco, como foi em Guarulhos, e eu tenho certeza que São Caetano vai replicar um desses grandes empreendimentos, que é praticamente uma cidade, lógico que sempre observando como é que vai indo as vendas, vai abrindo por fases e etc., mas nós temos tido muito sucesso e eu acredito nesse sucesso de terrenos como esse. Juan. Juan, complementando a sua pergunta, nós vamos ser extremamente agressivos esse ano, trimestre a trimestre. Então, nesse primeiro trimestre, a gente já quer lançar 3 empreendimentos. No próximo, a gente quer lançar 3 também empreendimentos. Mas nada que não possa ser revista no final de cada trimestre. Se, como você falou, a economia mudar muito, a gente revê a cada trimestre. Mas a gente tem condição de, trimestre a trimestre, muito agressivo e muito eficiente. E o que a gente tem acreditado pelo nosso retrospecto nos últimos 12 meses. Cada trimestre vendendo mais do que o anterior. Então, a pergunta é essa: a gente vai agressivo, mas se tiver algum problema que é passivo, a gente dá uma parada e reanalisa o futuro. Só para complementar a resposta a respeito da região metropolitana, a gente volta a lançar esse ano em Osasco, né? Empreendimentos bem significativos aí. Nós temos 3 empreendimentos para ser lançados em Osasco. Não acho que são todos do ano que vem, mas entre esse ano e o primeiro semestre do ano que vem, a gente lança tudo. Um VGV superior a 1 bilhão. Então, nós estamos lá em Osasco também, além desse terreno de São Caetano. E no que o Marcelo falou, só para complementar, nós temos um mix muito grande de produtos. Então, nós temos, vou de novo, um monte de produto de investidor, um monte de produtos de média renda,
Nós temos vários produtos de alto padrão, nós temos produtos em parceria com a Lindenberg. Não estou falando, a Lindenberg lança e a EZTEC é sócia da Lindenberg. Além de ter ali a participação da Lindenberg, que a EZTEC possui, ela é sócia no empreendimento. Então, nós temos uma gama de produtos que permite a gente testar também por categoria. Então, nós vamos buscar ter o melhor resultado com essa agressividade que o Marcelo falou, que a gente está tendo esse trimestre. Chegou no final, a gente mede. Vamos para o segundo. Chegou no final, a gente mede. Não dá para a gente parar a empresa num produto. Não vai ser assim. A gente vai testar dentro daquilo que a gente entende necessário para a gente também não perder a oportunidade. Nós não vamos de véspera, nós vamos, depois que a coisa estiver realizada, se for para ser ruim, nós vamos esperar ficar para ir, porque nós não vamos parar enquanto a gente estiver indo bem. Não tem sentido. Juan, conseguimos responder sua pergunta? Não, tá ótimo. Obrigado, pessoal. Bom dia para vocês. Muito obrigado, Juan. Encerramos as nossas perguntas. Só comunicar que chegou uma pergunta pelo chat do Matheus Reit, do Fundo Ártica, porém ela é muito parecida com a que a Ana Júlia fez do UBS. Então, Matheus, acredito que já foi respondida a sua pergunta quando a Ana Júlia fez a dela. Então, vamos encerrar aqui o momento de Q&A e vamos passar agora para as palavras finais. Silvio? Eu queria transmitir que a empresa está otimista. Dentro do cenário não positivo de macro, né? Que a gente tem um cenário não positivo, a empresa está otimista, vigilante. Nós não somos desatentos, não estamos aqui, vamos falar, administrando a empresa sem enxergar o que está acontecendo. Mas enquanto a empresa estiver indo bem, nós vamos em frente. Se precisar fazer alguma correção de rumo, nós fazemos. Nós estamos muito bem aparelhados, muito bem assessorados pelo conselho lá, que é presidido pelo Flávio, muito bem apoiado pela diretoria que trabalha aqui comigo. Estamos tranquilos, acho que é isso. Vamos em frente e eu tenho certeza que a gente vai ter um resultado melhor esse ano. É isso. Muito bom, agradeço também a todos a presença, quero destacar a presença do Samir, que é hoje ele é o nosso patriarca aqui também, e é bom estar junto com vocês, estamos sempre disponíveis para atendê-los. Não se encerra agora esses Q&A, tem aqui o Emílio, tem aqui o Pedro, toda a equipe da RI está sempre aberta para vocês. Viu? Muito obrigado, bom dia para todos, bom final de semana, e com certeza Deus é brasileiro. Vamos lá. Eu queria falar também, umas palavras, assim, falar que toda a diretoria está muito animada com o crescimento estruturado que a gente tem feito nesses últimos 2 anos, capitaneado pelo nosso presidente Silvio e o Flávio como presidente do conselho, com a ajuda de toda a diretoria, de todos os diretores e toda a equipe da EZTEC. A gente conseguiu fazer voltar a engenharia, ter uma engenharia forte, comprometida com o custo, comprometida com a qualidade e buscando o prazo. Nós estamos com um comercial muito agressivo, sempre à procura de manutenção de margem. Estamos com desenvolvimento de produto sempre atrás do projeto mais eficiente. Estamos com uma incorporação forte, sempre olhando as tendências do mercado. E estamos apoiados pela EZ Vendas, que nos dá suporte para conseguir dar vazão a toda a nossa produção. Então, assim, estamos muito animados que esse ano, se deixarem, nós vamos ter um crescimento maior ainda do que o ano passado, e mantendo as margens, ou aumentando. É isso aí. Obrigado. Márcio, quer falar? Não, só agradecer que estamos todos juntos aqui. Tá bom? Obrigado a todos. Antes de encerrar, gostaria de agradecer a todos os acionistas, analistas sell-side que participaram do nosso Perception Study no final do ano passado. A equipe de RI teve acesso ao feedback de vocês e tem trabalhado para poder melhorar e atender vocês de forma contínua, gerando melhorias. Estamos atentos aos feedbacks, vamos tentar implementar mais site visits, como o Flávio bem já trouxe aqui,
E convidamos vocês já a apreciarem a mudança que fizemos na nossa planilha de dados para valuation nesse trimestre, já em linha com o que recebemos de feedback de vocês. Então, pelo lado do time de RI, agradeço bastante a participação e colaboração de todos que puderam participar do nosso Perception Study e convido os demais acionistas, quando formos realizados esse ano, que também tragam suas opiniões para a companhia, estamos sempre aqui atentos. A teleconferência de resultados da EZTEC está encerrada. Não deixe de conferir, como eu disse, os materiais disponíveis no nosso site. Agradecemos a participação de todos. Um ótimo final de semana.